Primeiro, eu quero dar boa tarde para todo mundo, agradecer a presença de todos aqui no evento e dizer que é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a atuação fonoaudiológica junto às gestantes do projeto SERES. Antes de eu começar a falar propriamente da atuação da fonoaudiologia, quais são as orientações que a gente dá para as gestantes, vou esclarecer um pouquinho como é que acontecem as consultas. O médico hematologista, ele encaminha para o serviço de reabilitação as gestantes. E o serviço de reabilitação ele é composto pela fisioterapia e pela fonoaudiologia. Então, a gestante, ela vai passar no mesmo dia, porque normalmente a gente tenta concentrar as consultas no mesmo dia para facilitar para essa gestante. Então, ela passa pela consulta da fisioterapia. Na fisioterapia, a fisioterapeuta vai verificar a saturação dessa paciente e vai orientá-la sobre o uso do incentivador respiratório, que a gente conhece como Respiron. A doutora Flávia ontem falou um pouco sobre a importância do uso do Respiron por gestantes. Então, essas orientações são reforçadas na consulta com a fisioterapeuta. A maioria dessas gestantes, em algum momento da vida, já fez uso do Respiron, mas muitas, assim, não tem mais, quebrou, perdeu, enfim, já tem muito tempo que não usa. Então, a consulta da fisioterapia, ela é para relembrar como usa o aparelho, para dar o aparelho Respiron para as gestantes que não têm, e reforçar o uso, a importância dos exercícios respiratórios durante a gestação, como a doutora Flávia enfatizou ontem, tá? Depois que essa gestante passa pela consulta da fisioterapia, ela vem para a consulta fonoaudiológica. Pertencemos ao mesmo setor, então fazemos isso em conjunto. E quais são as orientações que eu, enquanto fonoaudióloga, e a minha colega fonoaudióloga Ana Lívia, que também faz parte da equipe de fonoaudiologia, o que a gente orienta essas gestantes? O primeiro tópico abordado nessa consulta é sobre o aleitamento materno. Então, a gente vai conversar, na verdade, com essa gestante e com o acompanhante dela, porque muitas vezes essa gestante vem acompanhada ou da sua mãe ou do seu companheiro, o que, na minha opinião, é ótimo que ela venha acompanhada, porque existe uma troca ali de experiências, um diálogo bem interessante quando tem um acompanhante junto. Então, ela vai falar sobre as experiências anteriores de amamentação, porque muitas já têm outros filhos, e as que são marinheiras de primeira viagem, a gente vai falar um pouco das expectativas, um pouco do que elas imaginam, como elas imaginam que seja o aleitamento materno, porque isso, né, circula no imaginário de muitas mulheres, como é, né, amamentar um bebê. Então, a gente vai conversar, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão do desejo de amamentar o seu filho, porque pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. Na verdade, o Ministério da Saúde ele preconiza um aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses e complementar até os 2 anos, mas a gente sabe que amamentar exclusivamente um bebê exige uma rede de apoio a essa mãe, a essa mulher. Então, você pode ter esse desejo, mas a sua realidade pode ser um pouco, talvez, incompatível. Então, é preciso deixar que ela também se manifeste em relação a isso. A gente aproveita a ocasião para mostrar para ela como é uma boa pega do bebê no peito, né? Qual é a melhor posição do bebê para amamentar. A gente tem um boneco lá na sala, então a gente demonstra, a gente também usa imagens
para facilitar a visualização dessa mãe. É interessante dar essas orientações em relação ao aleitamento materno, sobre pega, posição, porque muitas vezes o bebê ele machuca o mamilo e isso pode causar a desistência do aleitamento materno, porque é muito dolorido. Então, a gente dá algumas orientações em relação a isso. Às vezes, elas trazem as experiências anteriores em relação a isso. Então, é bom porque a gente faz essa troca e elas ficam mais esclarecidas. Eu também falo sobre vantagens do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o bebê. E eu gosto muito quando está o companheiro, né, dessa gestante com ela, ou a mãe, né, que é quem aparece mais, porque a gente vai conversando sobre essa questão do aleitamento materno, sobre os mitos, e a gente vai desmistificando algumas coisas, tá? Como, por exemplo, a questão do leite fraco, a questão de não ter leite. A gente vai trocando ideias sobre isso e vai tirando algumas ideias equivocadas, né, dessas mães. E aqui, por último, eu coloco a questão do uso da hidroxiureia e o aleitamento materno. A hidroxiureia, ela é excretada no leite materno. Então, o médico que acompanha essa gestante, o médico hematologista, junto com essa gestante, eles vão conversar sobre se essa mãe fizer uso de hidroxiureia, estiver fazendo uso de hidroxiureia, ele vai, junto com essa mãe, conversar sobre vai suspender durante o aleitamento materno, vai continuar, o que eles vão fazer em relação a isso. Mas é importante, porque a gente tem muitas mulheres usando essa medicação e ela é excretada no leite materno, então precisa ter um certo cuidado, tá? Então, essas são as primeiras orientações da consulta. E aí a gente passa para falar um pouquinho do bebê. A gente fala sobre hábitos orais viciosos. Hábitos orais viciosos, a consulta fonoaudiológica é uma consulta bem leve, é uma consulta onde a gente dá algumas risadas, é uma consulta onde as próprias mães trazem a sua experiência de uso de chupeta. Então, assim, tem mães que falam, eu usei chupeta até 10 anos, enfim. Então, às vezes o pai fala, eu chupei dedo, e aí a gente se diverte na consulta, porque o objetivo é que seja uma consulta leve mesmo, que seja uma conversa. Então, eu esclareço sobre a questão do uso da chupeta. As nossas gestantes, elas ganham neném numa maternidade que tem o título de Hospital Amigo da Criança. E Hospital Amigo da Criança, ele não permite o uso de bicos artificiais. Então, eu aviso a essas mães que a criança, ao nascer, ela não vai fazer uso nem de mamadeira, nem de chupeta. É claro que existem as exceções, né? Existem os casos que realmente há uma necessidade urgente ali do bico artificial, mas não é o caso da maioria. Então, eu já aviso, olha, não adianta levar chupeta, você não vai poder oferecer para o seu bebê lá na maternidade. Então, essa é uma opção para elas depois, mas que também não é uma opção delas, porque tem bebês que não pegam chupeta. Então, às vezes, não adianta ela oferecer, porque o bebê não vai pegar. Mas quando pega, a gente orienta a mãe de que é necessário prestar atenção no uso prolongado da chupeta, porque ele pode causar alterações nesses órgãos fonoarticulatórios. Vai alterar a arcada dentária, vai alterar palato duro, vai alterar a posição de língua, desequilibra a musculatura, então elas precisam estar atentas a isso. A sucção de dedo é a mesma coisa. Muitos bebês na barriga já sugam o polegar. Então, quando eles saem, eles vão com o dedo direto na boca. E aí, cabe a orientação a essas mães de ir tirando esse dedinho, porque tudo que passa na frente da boquinha do bebê, ele por reflexo vai pegar.
Então, muitas vezes, o dedo é fácil deles sugar. E isso vira um hábito que mais tarde é muito difícil da gente tirar. Então, às vezes, é necessário fazer uma troca aí logo no início, né, de dedo por chupeta, ou não trocar por nada, tentar evitar que essa criança coloque o dedo na boca. Bico e furo de mamadeira, a gente também orienta. Esses bebês podem, essa mãe pode eventualmente não conseguir amamentar, né? E mais para frente, esse bebê pode precisar tomar mamadeira ou vai tomar mamadeira, enfim, vai tomar o leite na mamadeira. A gente orienta sobre o bico, de preferência usar o bico ortodôntico, que é o que se adapta melhor à cavidade oral do bebê, e o furo da mamadeira, sempre manter o furo de fábrica, nunca abrir o furo da mamadeira. Muitas vezes as mães, aí as avós, elas falam assim: ah, mas eu cortava um pouquinho o furo da mamadeira dela para ela mamar mais rápido. Não. A orientação é justamente o contrário. A gente quer que o bebê faça o movimento de sucção, que ele faça aquela força, porque ele está trabalhando a musculatura perioral, que vai ser importante para ele. Depois, para mastigação, para fala, enfim, para essas funções estomatognáticas. E a respiração oral, a gente também atenta essas mães para a respiração do bebê, para o tipo de respiração do bebê, porque os bebês, eles por excelência são respiradores nasais, eles nascem respirando pelo nariz. Mas acontece às vezes, nos primeiros dias de vida, às vezes no primeiro mês de vida, a criança pega um resfriado, a criança fica secretiva, o nariz está escorrendo e o nariz entope e ela muda rapidamente o padrão dela respiratório para a respiração oral. E a respiração oral se torna um hábito vicioso que prejudica muito as crianças ao longo do tempo, tá? Porque a criança ela vai ter um desequilíbrio dessa musculatura, a arcada dentária também fica alterada, palato duro alterado, postura da língua alterada. E aí vocês vão ver aqui nas imagens, eu acho que vocês conseguem ver aqui com a setinha, né? Como deforma esses hábitos orais, tá? Dedo, chupeta e a respiração oral. A língua fica protrusa. A gente dá essas orientações para a mãe. Uma outra orientação que a fonoaudiologia dá é sobre o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, ele é também chamado de emissões otoacústicas evocadas, tá? E ele nada mais é do que a avaliação da audição do bebê, né? A integridade dessa audição. A gente sabe que existe a surdez congênita. Bebês podem nascer com deficiência auditiva. E é importante que se faça o teste da orelhinha, né? É uma triagem auditiva neonatal. Existe já há bastante tempo, ela é coberta pelo SUS, né? O SUS contempla, é contemplado, esse teste é contemplado pelo SUS. Então, as maternidades, pelo menos assim, a maioria das maternidades no Brasil todo, já fazem o teste da orelhinha, tá? Nos bebês antes da alta. E é uma avaliação importantíssima, porque se você detecta precocemente uma surdez, você vai tratar mais rápido e essa criança tem mais chances de se desenvolver nos aspectos de linguagem muito melhor do que uma criança que você só vai perceber que não está ouvindo lá pelos 2 anos de idade. É normalmente o que a gente vê, né? As crianças que não escutam, lá pelos 2 anos que a mãe vai dizer, poxa, mas tem alguma coisa estranha. E aí a gente já perdeu 2 anos de estimulação. O teste da orelhinha, ele tem um sistema passa-falha, então quer dizer, a criança ou passa no teste ou falha. Se ela falha, ela vai repetir o exame dentro de alguns dias. Ela vai retornar para a unidade para o reteste. E caso mantenha a falha, a unidade tem que encaminhar esse bebê para uma outra unidade de saúde que faça um teste mais sofisticado, que é o potencial evocado auditivo.
e aí sim se chega a um diagnóstico, tá? Mas isso só se o bebê manter a falha, né? Pelos 2 testes. O teste da orelhinha, ele é realizado após 48 horas de nascimento do bebê, então coincide justamente com a alta dele, quando a mãe está tendo alta da maternidade, então o fonoaudiólogo, esse teste é feito por fonoaudiólogo, então o fonoaudiólogo faz o teste, anota na carteira de vacinação do bebê, aquele livrinho, onde tem as anotações todas do bebê, tem uma parte lá específica para teste da orelhinha, e a mãe sai tranquila em relação à audição do bebê. É um teste rápido, é indolor, tá? Se a maternidade não fizer esse teste na alta, é recomendado que esse teste seja feito no máximo até o 3º mês de vida do bebê, porque o bebê precisa estar dormindo, ele precisa estar quietinho, ele precisa estar tranquilo. Se ele estiver se mexendo, fazendo algum barulhinho acordado, a gente não consegue avaliar. Então, por isso, é interessante fazer logo, tá? E aí, as últimas orientações que a gente dá para essa mãe, pode ser uma orientação recente nas maternidades, mas para o fonoaudiólogo não, a gente já lida com o teste da linguinha há muito tempo. O que é o teste da linguinha feito na maternidade com os bebês? É a avaliação do frênulo lingual, tá? Que deve ser realizada nos primeiros dias de vida, com o objetivo de diagnosticar a famosa língua presa. Então, aqueles bebês, aquelas crianças ou aqueles adultos que a gente diz assim, tem a língua presa e tal, a gente tem que avaliar o frênulo lingual. E isso está sendo feito precocemente. Por quê? Porque pode comprometer funções como sugar, engolir, mastigar e falar mais para frente. Então, aqui nas imagens, vocês estão vendo o frênulo lingual adequado, que é essa pelinha que a gente tem embaixo da língua. Quando você levanta a língua, você vê uma pelinha. E quando ele está adequado, a ponta da língua está solta, ela consegue levantar, ela consegue agachar. Quando ele está alterado, ele prende a ponta da língua. E quando ele está muito alterado, a língua nem se mexe. E aí, isso pode trazer alguma dificuldade para a criança na sucção, né? A primeira dificuldade que ela vai manifestar é a sucção. Então, é preciso fazer um procedimento aqui de liberação desse freno para que a língua também possa se movimentar, tá? Muito bem, gente. E estou chegando aqui no final da minha palestra. Não sei se eu falei muito rápido com vocês, mas fiquei com medo do tempo. Mas no final das consultas, a gente entrega para essas mães um brinde, né, composto por um pueiro e um babador, que também são doações feitas para a gente, né, para que a gente possa doar a essas gestantes. Então, é uma forma de acolher essas gestantes, é uma forma de humanizar o atendimento, que é tão importante e tão valorizado no Sistema Único de Saúde. Tem mãe que chora quando recebe esse kit, tem avó que chora. É super bacana, assim, a reação delas, né, diante de uma atitude simples, nossa, né? A gente está ali para orientar, para ajudá-las, e elas estão numa fase tão delicada da vida. Essa daí, do meu lado, é a Sabrina, é a fisioterapeuta que trabalha comigo. Sabrina está se recuperando de Covid, graças a Deus ela está melhor. E ela aí é a minha parceira nessas consultas com as gestantes. E essa gestante aqui veio com a mãe, essa mãe foi muito, muito participativa na consulta. E essa outra mãe, essa outra gestante aqui veio com um companheiro que foi o maior barato. A gente riu muito com ele, porque ele falou das experiências dele, chupar dedo e tudo, a gente riu pra caramba. Foi muito bacana. Então, as nossas consultas são assim, são leves, a gente tenta fazer dessa forma, tá? E aí eu quero agradecer a vocês,
deixar o meu e-mail de contato. Estou colocando aí o livro Nas Veias de Cauã, porque esse projeto é de autoria minha. A história Nas Veias de Cauã foi escrita por mim, ilustrada por um primo meu, Eric Miguel. E esse projeto, ele está... infelizmente, os livros físicos não puderam ser distribuídos ainda para as crianças, com a minha falciforme, por conta da pandemia, mas se tudo der certo, ano que vem a gente consegue distribuir o livro físico. A gente está fazendo alguns sorteios aqui para vocês, e ele está disponível no formato digital no site www.melhoraviversemdor.com.br para quem quiser apoiar esse projeto, tá bom? E conhecer melhor o projeto Nas Veias de Cauã. Obrigada, gente, e até a próxima.